Hamilton, vamos falar um pouquinho de mobilidade urbana, da instalação dos novos corredores de ônibus na cidade de Jacareí, também da instalação dos novos radares depois de 1 ano e meio. Muita gente discutindo sobre estes assuntos, principalmente em relação aí aos novos radares em algumas vias, com uma baixa velocidade máxima de até 40 km por hora. Não, eu acho que são duas medidas bastante complexas, né? Principalmente no último ano da gestão, a prefeitura ficou 1 ano e meio, praticamente de junho de 2018 até agora, sem nenhuma fiscalização eletrônica. E é importante ressaltar aqui, viu, Robson, Clemente, que eu acho que a fiscalização eletrônica ela é fundamental na cidade. Porque qual que é o objetivo dela? O objetivo dela é trazer segurança aos munícipes, aos pedestres. Ela é para evitar os acidentes. Se todos nós... O pessoal do Contra fala que é para multar. Não, se todos nós cumpríssemos com as regras de trânsito, concorda comigo, não? Enfim, não, claro, se todos nós cumpríssemos, não haveria necessidade de ter. Como, infelizmente, uma minoria não cumpre, você acaba tendo que colocar um sistema que atinge a todos. E aí, é lógico que isso afeta diretamente as pessoas. E comentava com o Senna aqui no intervalo, de que ele observa algumas questões, né, que eu também me chamou a atenção e é o que as pessoas estão comentando. O número de radares na cidade, que aumentou muito, são 50 equipamentos agora. E, por exemplo, você pega Getúlio Vargas, né, que tem 3 quilômetros de extensão, Robson, tem 6 radares, 3 de cada lado, ou seja, a cada 1 quilômetro. A pergunta é, há essa necessidade? Eu me lembro, Clemente, no meu tempo, por exemplo... 4, Hamilton. 3 de cada lado. Não sei se é 4. Alguém me comentou 4, mas eu consigo contar 3. Posso estar errado. Vamos lá, conta um ali na altura da Polícia Militar, outro ali na altura do Chibata, um pouco mais à frente do posto de gasolina, e lá próximo lá da JTU. Verdade. Acho que estão da 4 de cada lado, não é isso? Acho que são 4. E aí tem uma outra questão. Não sei se todos funcionam, mas não, todos funcionam. Aqueles equipamentos todos estão funcionando e muito bem. Você vai ver daqui um mês. Eu me chamava a atenção o seguinte, por exemplo, a gente priorizava muito, Senna, o controle de velocidade perto de escola. Então, na Rua Barão, por exemplo, nós tínhamos um controle de velocidade lá de 40 km por hora, porque é a travessia na porta de uma escola. E, por incrível que pareça, não foi instalado lá. Ou seja, você tem 8 na Getúlio Vargas e não tem nenhuma. A outra coisa que chamou a atenção é a questão da redução de velocidade em algumas vias para 40 por hora. Eu acho que isso, Clemente, vai necessitar de nós um tempo para avaliar. O que eu acho que falta para a prefeitura é mostrar que está fazendo isso baseado em dados. Por exemplo, ela cita o dado dos acidentes. Não, é porque teve muito acidente com mortes, enfim, tal. As informações que eu consegui receber é de que 66% dos acidentes fatais no município de Jacareí acontecem nas rodovias estaduais que cortam o município e não nas vias municipais. Portanto, será que não estão usando dados de uma coisa para implementar em outra? Quer dizer, eu acho que tem muitas dúvidas. Começou essa semana também, vocês noticiaram aqui, os corredores de ônibus. Eu acho que nós temos que dar um voto de confiança. Antes de entrar no mérito da questão do ônibus, do corredor de ônibus, eu quero falar sobre os radares. Eu acho que, infelizmente, a partir do momento que a cidade, que as pessoas ficaram sabendo que a cidade estava sem radares, o pessoal abusou muito. Abusou, moto abusa, veículos particulares abusam, não respeitam pedestres, enfim, né? O pedestre também não respeita o motorista. É uma bagunça, literalmente falando, porque é um querendo cobrar do outro, mas não fazendo a lição de casa, lamentavelmente. Então, tem hora que, se na consciência a coisa não vai fluir no bolso, infelizmente. Então, não tenha dúvida. A necessidade do sistema de fiscalização, ela é importante. O que não pode é transformar a fiscalização numa indústria de multas, ou seja, colocar em lugares que não tem necessidade, diminuir demais a velocidade numa via, não colocar, por exemplo, perto de uma escola. Deve ter uma explicação. Eu quero crer que todos os locais que a prefeitura decidiu colocar um radar no município de Jacareí tem uma explicação nesse sentido, Clemente. É um lugar onde acontece muito acidente, é um lugar de muita travessia de pedestre. Da ação educativa e da ação punitiva. Pensando aqui, sabe o que falta em Jacareí, no meu ponto de vista? Vai ter uma ideia, uma sugestão aqui. Falta uma central. Para que o pessoal... Gerenciamento, porque esses dias houve um caso, né, Léo Moreno, lá na altura da ponte do São João, que o Vitor reclamou que o semáforo travou, no piscante, travou tudo e não tinha agente de trânsito para poder controlar o tráfego na região. Se tem uma central de monitoramento, a coisa fica mais fácil. Otimiza. Exatamente. Clemente, mas veja só, final do ano a prefeitura ficou fechada durante 20 dias. Exatamente no período de Natal, onde as pessoas vão para a cidade.
Eu fui para a cidade, tinha um carro batido na Siqueira Campos, em frente à Guarda Municipal, que ficou 3 dias na via, quase ali em frente ao Walmart, quase em frente ao Corpo de Bombeiros. Ou seja, por quê? Porque o agente de trânsito certamente estava de folga, porque a prefeitura fechou durante 20 dias. Então, acho que é isso que você está falando. Falta uma gestão melhor, porque a cidade de Jacareí não é fácil de administrar, porque é uma cidade antiga, um viário complexo. Iniciou agora segunda-feira... Tem muito carro e pouca rua. Exato. Iniciou agora segunda-feira essa questão dos corredores de ônibus, que pode gerar aí uma multa de até quase R$300 e 7 pontos na carteira. Acho que o sistema viário de Jacareí é um sistema complexo, mas eu acho que também, por um lado, tem que se privilegiar o usuário do ônibus, não tenho dúvida, mas também não deve sacrificar demais o usuário do carro. Não, sem dúvida. Então nós vamos ter que ver, Clemente, dar um voto de confiança para ver o efeito que isso vai dar. Eu acho que a população é que melhor vai avaliar isso e é muito daqui recente, 30, né? 40 dias, exato. Falando agora sobre o corredor de ônibus, Hamilton. Então, é o que eu tô colocando. Eu acho que Jacareí tem uma dificuldade enorme de você criar um corredor de ônibus, porque, por exemplo, no caso da Siqueira Campos, ainda há 3 faixas de rolamento. As demais vias do município têm 2 faixas de rolamento. Então, vamos olhar agora nos horários de pico, efetivamente, como isso vai funcionar. Eu acho que, em alguns pontos, é uma medida muito ousada, e que a opinião das pessoas é que acha que terá dificuldade disso ter um efeito positivo, mas vamos aguardar, eu espero que tenha. Aliás, ali que é para quem desce, senador Joaquim Miguel de Siqueira, cruza a Lúcio Malta e logo à frente a Praça Raul Chaves, certo? Então são 2 faixas ali de rolamento e mais ali tem um batalhão da Polícia Militar. O que acontece? A Polícia Militar tem a vaga ali exclusiva dela, aquela faixa amarela. E agora ela coloca o cones também no meio ali para poder desviar o trânsito para outra faixa. Conclusão, isso afunila muito. Então, será que é necessário realmente a presença desses cones da Polícia Militar? Não estou aqui metendo pau ninguém, não. Eu estou aqui apenas avaliando, fazendo comentário, e que isso atrapalha. Em momentos de pico, por exemplo, aqueles cones da polícia, para favorecer a Polícia Militar, sendo que ela tem vagas ali disponíveis para as viaturas, acaba atrapalhando. Com exclusividade ainda das vagas. Exatamente, entendeu? Eu acho que o que mais está chamando atenção na questão dos radares e do corredor de ônibus, o que eu estou ouvindo dos motoristas, eu uso bastante esses motoristas de aplicativo, a falta da explicação de por que ter baixado a velocidade para 40 por hora em vários pontos da cidade. Quer dizer, fica uma desconfiança, Clemente. Mas isso houve também no seu governo. Sim, então é o que eu estou dizendo. Quando vocês baixaram também, todo mundo reclamou. Então, nós baixamos para 50. Nós puxamos para 50 por hora. Então, são medidas que os governos tomam e que muitas vezes não agradam a sociedade. E todos os governos passam por isso. Porque não são bem explicadas. Então, por isso que eu estou dizendo, Clemente, eu estou querendo concordar com você. À medida que você abaixa e a pessoa não precisa concordar comigo, não. Estamos aqui debatendo, tá? Fique à vontade. Não, mas se você não achar ruim, não tem problema de eu concordar também, né? A não ser que você não queira. O que eu acho é o seguinte... A gente está debatendo o problema de trânsito na cidade, já que é complicado. Então, o que eu coloco é o seguinte, o que os motoristas, o que chama a atenção deles e fica um quê de desconfiança é que, não, será que isso aqui é uma pegadinha? Por que baixou para 40? Acho que é isso que você falou, Robson. Uma explicação ajuda, porque de fato causa um choque. Você fica 1 ano e meio sem nenhum radar na cidade, chega a 50 equipamentos que começam a funcionar e várias vias passam para 40 por hora. Quando nós baixamos para 50, teve a mesma reclamação. Sim. E o que nós percebemos, Robson? Quando você tem um limite de 40 por hora e que com o passar do tempo as pessoas sabem que ali tem uma fiscalização eletrônica, por uma questão muito mais, até menos preocupação com a segurança, mas mais com o bolso, as pessoas reduzem ainda mais a velocidade. Portanto, nestas vias de 40 por hora, em geral, as pessoas vão passar a 30, 32 por hora. Então, tem que se levar isso em conta também, que aquele limite de 40 é o limite máximo. A pessoa, por uma precaução e medo de receber uma multa, passa 15 por hora. Cai a velocidade ainda mais. E isso pode gerar ainda mais um congestionamento. Acho que é isso que precisa levar em conta na hora de você implantar um sistema com esta complexidade. Mas eu torço para que isso dê certo e espero que a prefeitura, que falou muito em transparência, seja mais transparente em dar informação sobre o porquê destas medidas em todos esses locais da cidade. A começar pelos corredores de ônibus, que eu acho que ainda vai ser um período de adaptação em que o diálogo com a população é o mais importante. Até porque a prefeitura precisa também ter a humildade de que, se daqui a um tempo perceber que aquele local que colocou um radar ou aquele lugar que colocou um corredor de ônibus não resolveu, ela volte atrás, mude, tome uma outra decisão. Eu nunca vi prefeito fazer isso, voltar atrás da decisão.